Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui do Eclés. Que bom que você está aqui, que bom que você continua estudando, que bom que você está com saúde, está bem. Que Deus abençoe você. Nós vamos ter mais uma aula agora, falando sobre o módulo 2.2, a revelação bíblica de Deus, tá? Vou começar com essa imagem aqui, uma pessoa gritando, Senhor, fale comigo, quero que o Senhor fale comigo, fale comigo. E aí Deus vai lá e estende uma Bíblia para a pessoa. Interessante, né? Deus, ele não faz coisas muito sobrenaturais, e ele faz uma coisa simples. Toma a Bíblia, né? Você quer que eu fale com você? Toma a Bíblia. Então esse é o tema da aula de hoje. A Bíblia é um livro único, tá? Algumas questões interessantes. A Bíblia tem 66 livros, por isso que ela tem o nome Bíblia. Bíblia significa coleção de livros. 40 autores escreveram a Bíblia, tá? Diferentes épocas, diferentes contextos, e isso é um milagre, porque mesmo num intervalo de tempo muito grande, de mais ou menos 1.600 anos, todos esses autores eles estão em unidade, tá? Unidade textual, unidade de ideias, unidade teológica, digamos assim, né? E doutrinária. A Bíblia foi escrita ao longo de 1.500 anos, né? Veja que milagre que é a Bíblia. Em 3 continentes, Ásia, África e Europa, ok? Algumas curiosidades. A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido. A Bíblia foi o primeiro livro publicado na imprensa, através da imprensa de Gutenberg, né, na Idade Média. Foi o primeiro livro distribuído em tantas línguas que está disponível a 95% da população do mundo hoje. Tá? Então você bota aí 7 bilhões e calcula a regra de 3, quanto que dá aí 95% da população. Tá? Minha área aqui é humanas, né? Então não vou te dar esse número aqui. Então, como é que funcionou a questão do processo de inspiração? O que torna a Bíblia sagrada é porque Deus participou da elaboração da Bíblia, tá? Há um verso na Bíblia, porque para a gente entender a Bíblia a gente tem que ver o que a Bíblia diz, né? Há um verso na Bíblia, em 2 Pedro 2, 20 e 21, que diz assim, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a inspiração funciona como? Deus usa pessoas e o Espírito Santo usa essas pessoas para trazer o conhecimento da Bíblia, tá? Quanto da Bíblia teve esse processo de inspiração? Toda ela, tá? É o que diz lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, tá? Algumas formas de revelação que Deus usou para que ele usasse os instrumentos humanos, tá? Para escrever a Bíblia. Deus às vezes falava de forma direta, né? Aparecia assim, igual estou aparecendo para você, falava, escreve isso, né? Veja isso, relate isso. Então Deus podia fazer isso de forma sobrenatural. Deus podia mandar os profetas ou os escritores bíblicos investigarem determinado assunto. Por exemplo, o Evangelho de Lucas na Bíblia é uma investigação. Lucas não conviveu com Jesus diretamente. Lucas ele pesquisou e escreveu a história de Jesus através de testemunhas, de relatos, uma investigação, né? A utilização de documentos, como fez lá Esdras e Neemias, que são 2 livros da Bíblia também. Então tem várias formas de revelação que Deus usou. Mas a grande verdade é que a gente precisa entender que a Bíblia é um livro que Deus atuou no processo, tá? Por isso que ele não é um livro comum. Deus participou da elaboração da Bíblia. E a gente pensa assim, por que teve que escrever a Bíblia? Por que Deus não aparece logo no céu e fala com a gente e dá aquela voz de trovão e né, toda aquela glória, a pompa que existe no céu, na realeza da glória de Deus? Por que Deus não faz isso? Algumas razões porque ele pediu para escrever, tá? A palavra de Deus. Porque um documento escrito pode ser mais bem preservado, e eu posso ver uma coisa, e na hora que eu for passar isso, eu já vou distorcer, aumentar ou diminuir informações. Então, o que é escrito tem mais chance de chegar exatamente. Pode ser copiado, tá? Então, o que é escrito pode ser reproduzido, né? Não só quem viveu aquele momento, mas outras pessoas podem ter acesso às mesmas informações por meio de cópias, né? Hoje seria digital, né? Mas naquela época eram cópias de livros. Pode ser lido em diferentes localidades, contextos, gerações, e foi escrito para ficar em linguagem humana,
tá? A Bíblia é a palavra de Deus, só que em linguagem humana. O Espírito Santo moveu os homens, encheu a mente, né, de pensamento, e eles traduziram isso para a linguagem humana. A Bíblia não é a maneira de Deus escrever e nem a maneira de Deus pensar exatamente, porque Deus, ele é mais inteligente do que a gente. Se ele mesmo escrevesse, as maneiras dele de se expressar, as ideias, a gente não compreenderia. Por isso que ele usou pessoas, tá? Palavra de Deus em linguagem humana imperfeita, que é a nossa linguagem humana, tá? Outra coisa interessante da Bíblia, 30% do conteúdo profético da Bíblia é conteúdo profético. Algo não alcançado em nenhuma outra obra religiosa. Qualquer outro livro religioso, né, que você possa ter no mundo, nenhum deles tem o mesmo conteúdo profético que tem na Bíblia. Conteúdo profético confirmado, tá? Existem cerca de 65 profecias diretas sobre Jesus, tá, no Antigo Testamento. Algumas delas repartem entre si as minhas vestes, sobre minha túnica deitam sortes. Você lembra que as roupas de Jesus foram sorteadas, né, quando ele foi crucificado. Ele foi crucificado nu, retiraram as suas vestes, rasgaram e tiraram a sorte para ver quem pegava o pedaço e tal. Isso já tinha sido profetizado. Tá? Isaías 53:7 diz que Jesus foi levado a matadouro como uma ovelha muda, não abriu a boca, foi oprimido, humilhado, já tinha sido profetizado. Tá? Miqueias 5:2 já tinha profetizado a cidade onde Jesus nasceria, né? Viveria, Belém, Efrata. Tá? Zacarias 9:9 já é uma profecia dizendo que Jesus entraria na Jerusalém montado num jumento, né? No jumentinha, o rei dos reis, rei do céu entrando num jumento, com um jumento, né? Que cena mais diferente, que humildade de Deus, né? O outro aspecto que torna a Bíblia única e importante para a gente saber é a sua preservação. A Bíblia é um livro que ou você ama ou você odeia, tá? Você não tem como ser indiferente quando ela é exposta a você, né? Você pode ser indiferente no sentido de não conhecer ou ninguém expôs para você, mas na medida que você é exposto a isso, ou você vai aceitar e amar, ou você vai odiar e perseguir a Bíblia, tá? Porque as ideias dela mexem com as nossas ideias. Os conceitos, as verdades que a Bíblia traz, elas abalam as nossas visões de mundo, as nossas crenças. Então, ou você ama ou você odeia. Então a Bíblia, o fato dela existir hoje, é algo sobrenatural, porque nem outro livro da Bíblia é tão amado e tão odiado. Nem outro livro da Bíblia foi tão defendido e também tão perseguido, né? Para você ter uma ideia da quantidade de Bíblia queimada, pessoas mortas por causa da Bíblia, é uma coisa absurda. O fato dela existir hoje é um milagre de Deus, tá? Apenas para curiosidade, Platão foi um grande filósofo grego. Ele tem apenas 7 cópias de manuscritos antigos dele hoje. Só 7 cópias, tá? Esse outro aqui, o Heródoto, só tem 8 cópias. Aquele livro Ilíada de Homero, que é um clássico, tem 263 cópias, já é um pouquinho mais. Só que são muito poucos, né? Pra você ter uma ideia, o Novo Testamento da Bíblia foi 2.000 anos atrás, tem 24.000 manuscritos. Você vê o milagre aqui visível na sua frente. Algo de 2.000 anos atrás, né? O tempo vai se perdendo, não tinha tecnologia, papel decompõe. Nós temos 24.000 manuscritos, fragmentos ou cópias inteiras, tá? do Novo Testamento. Algo muito importante saber disso daí. Outro achado arqueológico que tem que ver com o Antigo Testamento é o chamado Escritos do Mar Morto, né? Nas cavernas de Qumran, lá no deserto da Judéia. Essas aqui são as cavernas como elas eram lá. Um garoto, né, procurando um animal seu, entrou nas cavernas e ele achou, por acaso, potes, tá? Potes iguais a esses aqui, ó, selados com rolos dentro. Rolos da Bíblia, tá? Rolos, para vocês saberem, pasmem, com a idade de 250 anos antes de Cristo. Isso aconteceu em 1947. Então, 2.000 anos selados dentro das cavernas, rolos da Bíblia. Sabe qual foi a primeira coisa que esse pessoal foi fazer, os pesquisadores? Falou, vamos comparar esses textos antigos da Bíblia com os textos que temos hoje da Bíblia. E para você, pasme, a conclusão foi que o texto que nós temos na Bíblia hoje
é o mesmo de 2000 anos atrás, com alguns detalhezinhos irrelevantes, tá? Então, isso mostra que nós podemos confiar naquilo que Deus deixou para nós, e isso é uma prova também do aspecto sobrenatural da Bíblia. Para finalizar, a Bíblia aqui ela é um poder transformador. Como assim? Você pode jogar livros de literatura, romance, qualquer livro dentro de um presídio lá. Isso pode trazer cultura para as pessoas, mas dificilmente você vai ver alguém ser transformado na sua vida por qualquer outro livro. Só há um livro na Bíblia, no mundo, que é capaz de transformar a vida de uma pessoa. É a Bíblia, tá? Porque a palavra de Deus ela é remédio para o coração pecador, para o coração humano, tá? Então, a conversão, né? Alguém que estava de um jeito, conheceu a palavra, se tornou de outro jeito, é algo sobrenatural, algo fantástico, mas é algo que você e eu só vamos experimentar se a gente abrir a Bíblia, né? Se sua Bíblia estiver desse jeito aí, ó, você pode escrever em cima da poeira, em cima da Bíblia, quer dizer que ela não vai poder fazer nada por você. Hoje você tem acesso à Bíblia. Será que você tem aproveitado isso? Será que tem sido relevante na sua vida? Experimente, né? Não fique sem as bênçãos que Deus quer dar para você por meio da palavra dele para a sua vida, tá bom? Gente, que Deus abençoe você. Nós vamos ter a prova terça-feira, né? Tranquila, prova com consulta ali, né? Faça uma boa prova. Qualquer dúvida, nos procure. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima aula. Tchau! Oi, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, né? As coisas mudaram tão rápido que nem conseguimos parar e conversar com mais calma. Agora, a maneira como nos encontramos todos os dias é aí mesmo, na sua casa, pela tela do computador. E quanta coisa aconteceu! Fomos todos pegos de surpresa, mas nos organizamos para encontrar soluções, porque a educação continua sendo fundamental, mesmo numa crise desse tamanho. Por aqui, tivemos que nos reinventar e desenvolvemos rapidamente uma exclusiva plataforma virtual para atender os nossos alunos. Nela, já tivemos mais de 500 mil aulas postadas e quase 10 milhões de acessos realizados, além das videoaulas em tempo real. É muita coisa. Pode parecer simples, mas isso praticamente dobrou o nosso trabalho. Os professores, nesse momento, também são verdadeiros heróis. Sei que não está sendo fácil para você ter que acompanhar os estudos das crianças, mas lembre-se, o que hoje elas conseguem fazer com a sua ajuda, amanhã saberão fazer sozinhas. E você se orgulhará de ter feito parte disso. Aqui também estamos com desafios. Sim, alguns gastos foram menores nesse período, mas os investimentos para tudo continuar da melhor forma foram muito maiores. Como escolas filantrópicas, reinvestimos o lucro e para cada R$1 recebido em imunidade, a escola precisa investir outros R$5. Todos fomos atingidos de alguma forma e sabemos, não está sendo fácil para ninguém. Mas tudo ficará mais complicado se promovermos a desunião. Não é hora de acharmos um culpado, e sim de encontrarmos juntos a solução. Estamos conversando com todos os pais que nos procuram, melhorando condições de pagamento para este período. O mundo está em crise e é compreensível nos sentirmos ansiosos e inseguros. Estamos aqui para ajudar e queremos contar com você. Temos a esperança de que tudo isso irá passar. Nossos alunos voltarão às escolas como antes, mas não seremos mais os mesmos. Fortalecidos e unidos, aguardamos este momento. Muito obrigada!